Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio para mim quando chega essa hora para a nossa conversa. E hoje eu quero comentar alguns parágrafos da mensagem Amnésia Espiritual, falando a respeito de nossa conexão com a cabeça, que é Cristo, ou uma outra figura, a conexão que a vara tem com o tronco. Veja, e consequentemente a raiz é que mantém a vida da árvore, é a raiz quem manda a seiva lá para a folha, lá para a ponta das flores, lá para produzir o fruto. Da mesma forma, o corpo de Cristo está totalmente sendo influenciado pela raiz, e a raiz é Cristo. Veja, tudo que está acontecendo em nossas vidas é porque isso vem do mundo invisível, não é um esforço humano. Por isso, Zacarias, falando a respeito desse tempo de graça, veja, graça, veja, ele diz, não por força, não por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então, eu quero apoiar os parágrafos que vou ler com Apocalipse, com São João capítulo 15. Veja, a igreja agora está vivendo da seiva da árvore, e essa seiva é o Espírito Santo, mas ela vem da raiz, a raiz é a palavra, a raiz é Jesus. Por isso que Jesus disse, minhas palavras são Espírito e vida. Agora, devemos sempre considerar o que disse o profeta a respeito dos nossos dias, que essa era seria uma era muito rápida, ou essa segunda cavalgada, ou então essa chuva temporã, que é a chuva para o arrebatamento, seria uma obra muito rápida. Veja, a segunda cavalgada tem durado mais ou menos 20 anos, veja, desde que o Espírito começou a se mover ao redor do mundo, para dar o sentido àquilo que pregou o profeta, porque toda a mensagem estava selada, veja, da forma como ela foi pregada, os personagens que usou o profeta, os exemplos que ele usou, como ele falava a respeito de exemplos como a águia, como o papel do chinês e tantos outros exemplos. Veja, ele estava abrindo a palavra, porque Deus deu ao profeta 2 sinais, como deu a Moisés, e esses 2 sinais tinham vozes. A voz do sinal pregou ele. Então, veja, isso está revelando, veja, os dias da vinda do Filho do Homem. Essa é a voz do sinal, ou a voz por trás do sinal, para identificar Jesus Cristo aqui no tempo do fim. Ele veio para confirmar o pacto com a semente real, a semente de Abraão, que são os filhos da fé, veja, da fé de Abraão. E há uma igreja verdadeira, vivendo de fé na palavra. E o milagre hoje, ele é muito maior do que foi na era pentecostal, dos dons pentecostais e todas as manifestações. O milagre hoje é estar firme, vivendo de fé na palavra, em meio a tanta confusão, em meio a tanta interpretação, em meio a tantos ismos, em meio a tanto mundanismo. O milagre é permanecer crendo na verdade da palavra, como Abraão, por 25 anos, permaneceu fiel àquilo que Deus lhe tinha prometido. Veja, e ele confirmou o pacto com Abraão, e ele tem vindo aqui, no tempo do fim, para confirmar o pacto com a semente real de Abraão. Veja aqui, no mistério das metades, no entardecer, vindicando o profeta com um pilar de fogo, com a nuvem, mas mais do que isso, não é só vindicar o profeta, é mostrar que a mensagem está debaixo do pacto, é mostrar que nós estamos debaixo do pacto e mostrar que o pacto está confirmado. Veja, no primeiro êxodo, quando chegou a hora do desafio, veja, entre Moisés e o sistema organizado, Moisés e as denominações, veja, a vara de Moisés engoliu as demais, para mostrar que é Deus quem tem o controle sobre todo o poder de Satanás. Se agora nós estamos trabalhando pela fé de arrebatamento, é uma fé muito maior do que a fé que tinham os pentecostais, que apenas foi uma fé para curar os enfermos, mas agora é uma fé para transformação. E por isso é necessário essa abertura da palavra para restaurar a igreja à condição da fé original. Então diz assim o Senhor Jesus, eu quero apoiar com São João 15. Eu sou a videira verdadeira. Veja, esse é um outro exemplo do mesmo assunto. No outro exemplo ele fala que ele é a cabeça que controla o corpo. Aqui ele está usando a figura de uma árvore, de uma videira. Veja, o mesmo que disse Davi no Salmo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador.
Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Veja, ele, como um bom lavrador, como um bom administrador, ele busca resultados, ele busca frutos, ele busca a recompensa do seu trabalho. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então a igreja é santificada. Por isso Paulo, escrevendo aos Efésios, e hoje nós estamos nesse novo Efésios, que é comparado ao livro de Josué, Deus tirando o povo do Egito, justificação pela fé, atravessando do deserto, santificação. Veja, cruzando o rio Jordão para o outro lado, lá estava a circuncisão, e logo em seguida a Páscoa com o grão maduro da nova terra, para os vencedores, para aqueles que atravessaram, veja, atravessaram, esses que morreram para si mesmo, os vencedores que estão na terra da promessa, circuncidados, comendo o grão maduro. Isso é outro assunto para uma outra conversa, mas muito tremendo. Veja, aqui na terra da promessa, há uma igreja se alimentando das primícias, do primeiro molho maduro, de acordo com a profecia. Essa é a grandeza dessa mensagem. Veja, então vós estáis limpos, santificados. Paulo escreve aos Efésios, veja, aos santos e fiéis que estão em Cristo. Então, santos, os separados, os fiéis, que permaneceram fiel à verdade da palavra e que foram colocados em Cristo. Isso é algo maravilhoso, tremendo. Nós não estamos numa sociedade, num grupo religioso ou coisas assim, é em Cristo. Veja, nós estamos ali plantados, melhor, estamos ali na videira, ligados a Cristo. Tudo que Ele é, eu sou. Tudo que Ele foi, eu fui. Tudo que Ele será, eu serei. Isso é para mim e para você. Veja, quando Ele morreu, eu morri com Ele. Quando Ele foi sepultado, eu fui sepultado com Ele. Quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. E hoje estamos assentados em lugares celestiais em Cristo, porque nós estamos na videira. E note que quem produz o fruto é a vara, mas quem mantém a vara? A raiz. A raiz é quem manda o seu fluxo de seiva lá para a vara produzir o fruto. Veja, esse é um grande mistério. Por isso que quando há as mudanças climáticas, as estações, veja, a árvore recebe uma ordem, esconda-te na raiz. Ela tem que descer lá para a raiz e ficar lá aguardando até que o inverno passe. Mas quem mantém a vara? A raiz. Tudo que o Espírito Santo está fazendo nessa hora, veja, no mundo invisível, está influenciando cada membro do corpo de Cristo aqui agora. E é essa fé que nós temos que ter. Veja, Ele está assentado em lugares celestiais em Cristo Jesus. Veja, está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto. Nós não vamos produzir nada, a não ser quando chegar a estação. Por isso os que permanecerem firmes, como Abraão permaneceu, nutrindo-se da seiva da árvore, verá o grande milagre da transformação logo aí na frente. Porque esse é o pacto. Serei transformado. Esse é o pacto de Hebreus capítulo 8, confirmado com sangue, e nós tomamos a ceia todos os meses. Veja, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós a vara. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Veja, se alguém estiver em mim, se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então a mensagem amnésia, mostrando que nós estávamos identificados em Davi, em Moisés, em cada profeta, estávamos identificados em Noé, por toda a Bíblia. E agora identificados com a mensagem. Nós estamos identificados com essa mensagem. Nós somos essa mensagem. E o milagre agora é permanecer de pé.
não se misturar, não ser enganado, não ser enganado por dogmas, por interpretações, por opiniões, mas permanecer fiel à verdade da palavra. Esse é o grande milagre. Veja, então parágrafo 53, devemos estar como os discípulos no Pentecostes, identificados em Atos 2. Eu ouvi o que ele disse, eu obedeci o que ele disse, agora estou identificado na mesma coisa. Veja, não pegue a amnésia espiritual, porque você se identificará com outra coisa. Fique exatamente com esta palavra. Veja, estamos com a igreja ou estávamos com a igreja quando ela foi comissionada por Jesus Cristo em Atos 19 ou Atos 16, ir por todo o mundo e pregar o evangelho a cada criatura. Veja, eu desejo estar identificado ali, a todo mundo, a toda criatura. Esses sinais seguirão aqueles que crerem, pode ser identificado naquilo. Bem, agora, está você identificado com aquilo? Veja, está você identificado com aquilo ou tem você alguma amnésia espiritual que você descobriu que você não crê naqueles sinais que seguem os crentes? Veja, se você não crê nisso, então você tem amnésia espiritual. Veja, você esqueceu que Deus prometeu aquilo. Ele disse, esses sinais seguirão aqueles que crerem. Não se esqueçam disso. Você não pode esquecer isso. E ser um cristão, você deve estar identificado com isso. O que nos torna cristãos é porque cremos. Você deve estar identificado em São João capítulo 14, verso 12. Aquele que crê em mim, as obras que faço também as fará. Não se esqueça disso. Se você se esquecer, então você tem amnésia espiritual. Você esqueceu quem você é. Você esqueceu o que o seu testemunho significa. Ele diz, se vós estiverdes em mim e minha palavra estiver em vós, pedireis tudo o que quiserdes e isso vos será feito. Está você identificado ali para crer que aquilo é a verdade? Marcos 11, quando ele disse, se disseres a esse monte, mova-te, e não duvidares em seu coração, mas creres que o que tu dissesse acontecerá, podes ter o que dissesses. Porque pode você estar identificado ali para crer que aquilo é a verdade? Se não pode, então você está tendo amnésia espiritual e você esquece, você perde o seu equilíbrio cristão. Você não pode dizer a que você pertence. Você fala, eu sou metodista, eu sou batista, isso, aquilo, isso é o que sei a respeito disso. Eu sou pentecostal, eu sou isso, aquilo outro. Cuidado, aquilo pode significar que um sinal de doença está aparecendo em você, que você tem alguma amnésia espiritual. Então a verdadeira igreja está identificada com esse profeta, identificada com seus sinais, identificada com São João 14, 12, identificado com a mensagem. Eu estava com o profeta no dia que ele criou os esquilos, eu estava com o profeta no dia que ele disse ao peixinho, peixinho, Jesus te dá a vida. Eu estava com o profeta no dia que ele disse para a tempestade, volte ao seu lugar, sol volte a brilhar. Eu estava com ele quando ele jogou aquela pedra para o ar, disse, o juízo já começou sobre a costa oeste lá no Alasca e assim por diante. E nós estamos aqui identificados com essa verdade. Cada movimento do Espírito está vindo sobre nós para trazer a verdade desta palavra e manifestá-la em nossas vidas e permanecer fiel agora, em meio a tantos credos, tantos dogmas, tantos pastores querendo se prevalecer a si mesmo e fazer o povo reunir-se ao redor dele mesmo, mas há uma igreja verdadeira. Há uma igreja que permanece fiel à palavra, que está identificada com essa mensagem, com cada parte dela. Veja, a verdade dessa mensagem. Veja, continue se alimentando dela, continue perseverando, e aí na frente você verá o resultado tremendo do amor divino sobre nossas vidas. Seremos transformados. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.